Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Essa videoaula é a parte 6 do conjunto de videoaulas sobre funções logarítmicas, né? Nós vamos tratar aqui, né, sobre a definição da função logarítmica, o gráfico da função e relação com funções exponenciais, tá? Qual que é a relação de uma função logarítmica com função exponencial, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos à nossa videoaula. Função logarítmica. Bom, vamos lá, vamos definir isso, né? Uma função logarítmica de variável real positiva x, tá? X é um número real maior que zero. É uma função do tipo f de x igual ao logaritmo desse número x em uma base b, né, em que b é um número real positivo, tá? Também é um número real positivo. É claro que ele é conhecido, né? Não é variável, né? E diferente de 1. Por quê? Está na base do logaritmo, tá bom? Bom, a notação, né? A notação, né, de f é uma função, né, em que o domínio são os reais positivos, né, o contradomínio são os reais, tá? Vocês vão ver que a imagem, mais adiante nós vamos falar dela, né? A lei de associação da função f de x igual ao logaritmo de x na base b, e b é um número real positivo também como x, só que ele ainda é diferente de 1, tá? Então, isso aí é conhecida como função logarítmica. Tá? Bom, gente, como é que é o comportamento dessa função, né? Como que o y, né, varia em função desse x, tá? Nós vamos ver isso aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro, gente, eu já vou começar falando de gráfico, tá bom? Vamos pegar esse exemplo 1 aí. Gráfico da função logarítmica. Esboçar o gráfico da função logarítmica f com lei de associação f de x que é igual ao logaritmo de x na base 2, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos lá ao nosso quadro branco. Então, pessoal, logaritmo de x na base 2, essa é a função f de x, tá? O domínio são os reais positivos, né? Então, os x são todos maiores, né, que zero, tá bom? E o contradomínio são quaisquer números reais. Bom, então, gente, vamos pensar no seguinte. Primeiro, né? Olha, a gente sabe que logaritmo de x na base 2 vai dar um y, não é verdade? Então, a gente já tem que começar aqui, ó. Vamos pensar aí na aplicação, né? Na aplicação aí do logaritmo, a definição de logaritmo. Então, isso aqui significa que 2 elevado a y é igual a quem? Ao x, né? Não é verdade? 2 elevado a y é igual ao x. Só que, observa o seguinte, o y pode ser tanto negativo quanto positivo, mas o x não pode. Então, nós vamos começar a pensar aí, né, em números, tá, positivos, né, porque o x tem que ser um número positivo, que faça variar o y sendo tanto negativo, quanto positivo e quanto zero. Então, vamos pensar na seguinte tabelinha aqui, vamos lá, ó, menos 3, tá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Desculpa, né? Errei aqui, né? Eu estava pensando em outra coisa. Estou pensando no seguinte: 1/8. Por que 1/8, professor? É uma potência de 2, né? É uma potência de 2. E a base é 2, nós vamos conseguir. 1/4, né? Meio, né? 1. Agora, potências de 2 aqui: 2, 4 e 8, por exemplo. Professor, por que você está falando disso? Vou explicar. Olha. Logaritmo de 8, ó, o x é 8. Logaritmo de 8 na base 2, ó, 8 é 2 elevado a 3. Então aqui dá 3, né? Logaritmo de 4 na base 2, 4 é 2 ao quadrado. Então aqui dá 2. Logaritmo de 2 na base 2, 2 é igual a 2 elevado a 1. Então aqui dá 1.
Logaritmo de 1 na base 2 é 0, né? Logaritmo de 1 em qualquer base é 0. E aqui são os negativos. Aqui é menos 1, né? Porque é o inverso disso aqui. Menos 2, porque isso aqui é o inverso, né? Ao inverso é 2 ao quadrado, 1 dividido por 2 ao quadrado, eu posso escrever ele como 2 elevado a menos 2. Né? E aqui, então, menos 3. Né? Aí a gente vai começar a ter ideia do formato, né? Do que está acontecendo aqui. Né? Só que, olha só, a gente vai ter que pegar, por exemplo, um muito aqui, né? Muito aqui próximo, do eixo das abscissas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7 e aqui o 8, né? E os y que a gente tem é 0, né? Menos 1, menos 2, menos 3, né? 1, 2, 3, não é verdade? E agora nós vamos começar a marcar os pontos. Olha, só que os x está faltando alguns. Está faltando quem? Ó, o meio aqui, meio, não é verdade? Meio. Está faltando 1/4, que é a metade de meio. E está faltando 1/8, que é a metade de 1/4. Olha como é que está difícil isso aqui, né? Então vamos lá. Para x igual a 0, não, desculpa, para x igual a 1, y é 0. Então o primeiro ponto, um ponto está aqui. Eu vou marcar esse ponto de uma ou outra cor para ficar mais destacada. Tá? Para x igual a 2, y é 1. Olha. Para x igual a 2, y é 1. Está aqui o segundo ponto, né? Para x igual a 4, y é 8. 4, y é 2. Ó. 4, 2, está aqui, né? 4 e 2. Para x igual a 8, y é 3. Então, está mais ou menos aqui, né? E aqui, ó. X é meio, y é menos 1. Então está aqui. X é 1/4, y é menos 2. 1/4, né? 1/4, y é menos 2 está aqui, né? X é 1/8, y é menos 3. Colar bem, quase tocando, só que não toca, né? Bom, parece, né? Tudo indica que o gráfico dessa função, né? É porque é uma coisa contínua, né? Não tem nenhuma restrição aqui, porque tem que lembrar que isso aqui, né? Isso aqui, se somente se, né? É verdade, se isso aqui também for, né? Tem que lembrar dessa associação aqui. Então, o gráfico é algo do tipo aqui, ó. Algo desse tipo. Opa! Aí, eu vou ter que fazer aquela famosa gambiarra aqui. Olha, uma coisa desse tipo aqui. Não é verdade? Só que é o seguinte. Eu sempre consigo aqui um x menor, não é verdade? Que esses aqui. Então, esse gráfico, ele vai infinitamente aqui, ó, né? Na verdade, infinitamente. Mas nunca vai ser quanto? Nunca vai dar um x igual a 0, né? Ele não tem mínimo, né? Esse x não tem mínimo, né? E também não tem máximo porque são todos os reais positivos esse domínio. Então você já começa a pensar aí, olha, observa o seguinte, ó, que x igual a 1 é raiz, né? Por quê, professor? Olha, porque x igual a 1 faz um y igual a 0. Então, x igual a 1 é raiz da função. Não é verdade? Então, nós temos esse detalhe. Bom, então tá aí um primeiro esboço, né, de gráfico, tá bom? Que eu fiz para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido aí esse primeiro, tá bom? Vamos analisar mais as coisas aí. Vamos continuar, tá? Bem, pessoal, esse exemplo 2 aí, ó, vamos lá. Esboçar o gráfico da função logarítmica g com lei de associação g de x igual a logaritmo de x na base meio, né? Na base 0,5, né? Se ficar mais fácil, converter o 0,5 em uma fração, né? De inteiros, tá bom? Bom, vamos aí
analisar também, né, alguns pontos e ver como é que é o comportamento dessa função aí, tá? Só que a base agora é uma base entre 0 e 1, né? E aquela outra base era base 2, né? Uma base maior que 1. Por que eu estou falando isso, né? Porque no título você já viu lá, né? Logaritmo tem uma relação com a função exponencial. E logaritmo está diretamente associado com potenciação, tá bom? Então vamos lá ao nosso quadro branco analisar alguns pontos, né, e o gráfico dessa função g. Bem, temos aí, né, g de x igual ao logaritmo de x na base meio, né? Gente, claro, né, lembrando aqui, por que eu estou pondo meio aqui, né? Porque a base 0,5, né, é igual a 5 décimos. Isso é simplificando dá meio, né, gente? Simplificando por 5 aqui, não é verdade? Isso é óbvio, né? Mesma coisa. Domínio reais positivos contra domínio os números reais. Então, olha só. Gente, nós podemos aqui, como a base é meio, né? Meio é uma potência, né, de 2, só que de expoente inteiro negativo. Que é o quê? Que é o 2 elevado a menos 1. Então, eu vou usar aqui também potências de 2. Por quê? Ó? Temos que lembrar que o logaritmo de x, né, na base meio, né, é igual a y. Isso se somente se, né, definição de logaritmo, meio elevado a y é igual a x, né? Isso aqui, ó, eu posso escrever como uma potência de 2, que é 2 elevado a quanto? Menos 1, não é verdade? 2 elevado a menos 1 elevado a y é igual a x, né? Potência de 2. Então, vou usar aqui novamente potência de 2. Então, vamos lá. 1/8, né? 1/4, meio, 1 que é 2 meio elevado a 0, tá? Agora, 2, né? 4 e 8. Os mesmos que eu usei, ó. Base 2 e base meio, posso usar os mesmos pontos, né? Potência de 2. Então, vamos lá, né? Olha, usei esses valores aqui para x, então vamos lá. Então, vou destacar aqui o 1 aqui, 1, né? 2, 3, aqui está o 4, 5, 6, 7, aqui está o 8, tá bom? Então, vamos só pegar o que nos importa aqui, não é verdade? Agora, eu preciso desses aqui também, meio, né? Meio, 1/4, metade de meio aqui, né? E 1/8, metade de 1/4 aqui, né? Verdade? Então, agora vamos pensar um pouco, né? Olha, vamos pensar um pouco aqui, é verdade? Olha só, logaritmo de 1/8 na base meio. 1/8 é meio elevado a 3, então isso aqui dá 3. Simples assim. Porque 1/8 é meio elevado a 3. 1/4 é meio elevado a 2. Então, logaritmo de 1/4 na base meio dá 2. Meio é meio elevado a 1. Então, isso aqui dá 1, né? 1 é meio elevado a 0, né? E agora, 2. 2 é meio elevado a menos 1, porque tem que inverter, né? Inverter o meio aqui, né? Por isso que o sinal é negativo, né? Menos 1. 4 é meio elevado a menos 2. Tem que inverter em elevar ao quadrado. Tá? E 8 é meio elevado a menos 3. Vê que é muito similar à anterior. Só que a anterior, ó, aqui era menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Só que agora, como inverteu, né? Como a base está entre 0 e 1, então, o que aconteceu? Agora 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, vamos lá. 1/8, né? Temos que marcar também, é claro, o y aqui, o eixo y, né? 2, 3, não é verdade? Então, aqui, menos 1, menos 2, menos 3, não é verdade? Claro que o zero está aqui, eu nem me preocupo, porque todo mundo sabe o zero, a posição do zero na reta real, né? Então, pessoal, o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte, ó. Acontece que agora 1/8 vai ser 3. 1/8, ó. 1/8 que é esse aqui, o y é quanto? 3.
Não está encostando no eixo, tá? 1/4 vai ser quanto? 2. 1/4 vai ser 2, né? Meio vai ser quanto? 1. Meio vai ser 1. 1 vai ser quanto? Y é 0. X é 1, Y é 0. 2 vai ser menos 1. 4 vai ser x é 4, y é igual a menos 2. E x é 8, y é igual a menos 3. Eu vou ter que dar uma puxadinha no meu gráfico aqui um pouco para cima, né, para poder conseguimos fazer aqui menos 3. Menos 3 aqui. Tá aqui. Olha, só como que ficou agora, vamos lá, isso é contínuo, né? Para todo x positivo vou ter um y, né? Logaritmo, por causa dessa relação aqui com exponencial, não é verdade? Então, olha, agora nós já podemos observar mais um detalhe aqui que eu não comentei na última, mas depois eu volto nela. Essa função, olha só, à medida que o x cresce, o y o quê? Olha, decresce, então ela é decrescente. Enquanto a outra, à medida que o x crescia, o y também crescia, a outra era crescente. Observe que a base aqui, ó, a base está entre 0 e 1. E no outro exemplo, a base é 2, é maior que 1. Tá? Então, faça uma observação aí, né? Analisa algumas coisas aí, porque isso que é uma função logarítmica, né? Essa é a base matemática de uma função logarítmica. Tá? Vamos continuar aí nossos estudos. Vamos lá. Então, na função logarítmica, f de x igual ao logaritmo de x, né? X real positivo numa base b. B é um número positivo conhecido, né? E diferente de 1, tá? Temos o seguinte, ó. Se a base do logaritmo for maior que 1, a função ela é crescente, tá? Ela é crescente. Mas olha que interessante, ela intersecta o eixo dos abscissas, né? Tem raiz, né? Por quê? Porque o y dá zero, né, gente? Tem que lembrar assim, raiz é o y dá zero, não é o x ser zero, tá? Né? Nesse caso aqui, principalmente, que o x tem que ser positivo, é o y ser zero. Então, qual que é o x, né, que faz com que y seja igual a zero, né? Agora, isso aqui, como que nós podemos verificar? Gente, como o exponencial de base maior que 1 é crescente, né? Isso está diretamente ligado com o exponencial, então isso aqui também vai crescer, né? Porque se log de x na base b é igual a y, né? É b elevado a y, é o x, né? Se o b é maior que 1, então à medida que o x cresce, o y também tem que crescer, né? Porque o x é igual a b elevado a y, não é verdade? Aí que está o segredo da coisa, né? Associar um pouquinho isso aí com função exponencial. Agora, e se a base estiver entre 0 e 1, né? Se a base b aqui for um número maior que 0 e menor que 1. Né? Aí vocês viram no último exemplo, né, que a função é decrescente, não é verdade? Olha, à medida que o x aumenta, o y diminui. Tá? Então, base maior que 1, nesse tipo de função, a função é crescente, base entre 0 e 1, a função é decrescente. Tudo bem? Então, ó, isso aí é importantíssimo, tá? Gente, base é isso aqui, né? Lembrando que quando não aparece, né, a base 10, né, não aparece o número aqui na base, é base 10. E quando é ln, é logaritmo, né? Na base que é um número irracional tá bom? Agora, nós vamos falar aí de imagem da função logarítmica. Tá? Que pode ser um pouco confuso, tá? Mas não vamos confundir imagem, né, que é o y, tá? Com o x que ele pertence ao conjunto domínio da função. Tá? O x, que é o domínio aqui, ele é real positivo, tá bom? Real positivo, não pode ser zero, tá? E nem negativo, é claro. Tá?
Então, na função logarítmica f de x que é igual ao logaritmo de x na base b, né? Esse b é um número positivo diferente de 1, é claro. Temos que o conjunto imagem de f é o conjunto dos números reais. Porque o f, o conjunto imagem, são os y, ó. Então, eu posso ter y negativo, positivo e até mesmo zero. Se o x for 1, o y é zero. Em ambos os casos, você já vai pensando nisso aí, né? Ah, professor, é mesmo? É sim. Tá? Nós vamos fazer uma pequena análise aí só para vocês observar, tá bom? Vamos ao nosso quadro branco. Ô, pessoal, até para a gente lembrar aqui, né, logaritmo de x na base b, 10, né, pode ser escrito assim, logaritmo de x, né, quando não aparece a base é porque a base é 10. Tá? Então, gente, o y, né, é a imagem, né? Ele faz parte, a imagem do x, né? Ele faz, todos os y, né, vão nos dar o quê? O conjunto imagem da função. Aí pensa no seguinte, olha, x só pode ser positivo, mas se a gente pensa assim, por exemplo, x igual a 0,01, né? O que acontece, né? Logaritmo de 0,01 na base 10, isso dá quanto? Isso é 1 centésimo, então isso dá menos 2, dá negativo. Se x, por exemplo, for igual a 1, né? Logaritmo de 1 na base 10, isso aqui dá 0. E se x fosse igual a 1000, por exemplo, né? Logaritmo de 1000 na base 10, isso aqui dá quanto? Dá 3. Então, que é quem, gente? Esse aqui é o y, né? Não pode esquecer, não. Então, o y pode ser, ó, números negativos, números positivos ou até mesmo zero. Por isso que a imagem, o conjunto imagem dessa função, né? Conjunto imagem da função é o conjunto dos números reais. Olha que interessante, né? O domínio, né? O domínio são os reais, tá? Positivos, né? Positivos. Ou seja, diferente de 1. Mas a imagem são os números, todos os números reais. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar com a nossa videoaula. Bem, gente, raiz da função logarítmica. Olha só, na função logarítmica f de x, né, que é igual ao logaritmo de x na base b, temos que a raiz de f é igual a 1, sempre. Sempre igual a 1. Por quê, professor? Olha, porque pensa o seguinte, se eu coloco 1 no lugar de x, logaritmo de 1 numa base b, um número positivo diferente de 1, sempre vai dar 0, né? E se o f de x é igual a 0, né? Sempre, gente, o x vai ser quanto? 1. Então, só existe exatamente uma raiz, né? Uma raiz real. Essa raiz é o x igual a 1, né? Tanto quando ela é crescente quanto ela é decrescente. Tá aqui a raiz, raiz, né? Raiz é o número real, né? X, né, de uma função f de x, né, que faz com que y é igual a 0, ou seja, f de x igual a 0, tá bom? Muito simples, né? Tem jeito de errar não. Raiz da função logarítmica com esse formato aqui, né, sem nada multiplicando, sem nada somando, né, é x igual a 1, é essa raiz, ou seja, a raiz que faz o logaritmo de x na base b ser igual a 0, né, o número x que faz isso, tá bom? Vamos continuar, estamos acabando, vamos lá. Então, pessoal, só para ficar bem claro, né, se x igual a 0, então olha só, f de 0, que é igual ao logaritmo, não, desculpa, gente, desculpa, se x igual a 1, né, se x igual a 1, tá, e ó, x igual a 1, hein, não confunda não, x igual a 1, então, f de 1, tá, que é igual ao logaritmo de 1 numa base b, né? Ó, isso aqui sempre dá 0, ou seja, o y é 0, né? E, gente, se o f de x é 0, né? Então, o que nós temos, né? Logaritmo de x na base b é igual a 0, né? Isso aqui, pela definição de logaritmo, se somente se b elevado a
se somente se o x, né? O x foi igual a b elevado a zero. Como é um número positivo, a gente sabe que isso aqui é 1, né? Então é isso. X igual a 1, y vai ser zero. Se y é zero, x tem que ser 1. É a única raiz, né? Da função logarítmica é mesmo 1, tá bom? Então é isso. Agora, pessoal, chegamos aí ao final, tá? Final aí é uma análise que a gente vai fazer sobre essas funções, tá? Qual a relação entre função logarítmica e a função exponencial, tá bom? Bom, primeiramente aí vamos esboçar os gráficos das seguintes funções, tá? F de x igual ao logaritmo de x na base 5, g de x igual a 5 elevado a x, h de x igual a logaritmo de 0,2, né, na base x, e k de x igual a 0,2 elevado a x. Em seguida, nós realizaremos comparações, tá, entre f e g e também entre as funções h e k. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiro aí vamos esboçar, né? Vamos aí pegar alguns pontos aí, né? Alguns pontos aí. Vamos lá, olha. Vamos fazer nessa segunda aqui primeiro, tá bom? Olha. Então, vou usar aqui menos 2 para x, menos 1, 0, 1 e 2, tá bom? E o que nós temos? 5 elevado a menos 2, né? Vai dar 1,25 avos. É até difícil de marcar no gráfico, né? 5 elevado a menos 1 vai dar 1 quinto. Estou fazendo a g de x primeiro, tá? 5 elevado a 0 dá 1. 5 elevado a 1 dá 5. 5 elevado a 2 dá 25. 5 elevado a 3 dá 125 e por aí vai. Bom, olha, como eu já tenho as potências de 5, né? Eu prefiro ir quem? Ir quem aqui? Nessa agora aqui, f de x, que é o logaritmo de x na base 5. Olha, eu prefiro, gente, vir aqui, ó. Por quê? Professor, o que você vai fazer? Olha, lembrem o seguinte, ó. Logaritmo de x na base 5, né? É igual a y, né? Isso aqui, se somente se 5 elevado a y é igual a x. Então, gente, simplesmente, olha, eu vou pegar essa linha do x e substituir ela aqui em y. Por quê, professor? Uai, por causa disso aqui, ó, 5 elevado a y é igual a x. 5 elevado a y vai ser x. Então, eu usei essa aqui como exponencial, né? Então, agora eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer o logaritmo, mas pensando no exponencial. Tá? Como assim, professor? É o seguinte. 5 elevado a menos 2 é quanto? 1,25 avos, né? Então, o logaritmo de 1,25 avos na base 5 é menos 2. 5 elevado a menos 1 é quanto? 1 quinto. Então, o logaritmo de 1 quinto na base 5 é menos 1. E quanto que dá isso aqui? 1. Quanto que dá isso aqui? 5, né? E quanto que dá isso aqui? 25. Fiz o inverso, um inverso do outro. Então, vai ser fácil fazer os gráficos? Não, não vai ser simples, mas também não vai ser difícil, não vai ser. Eu vou ter que moderar um pouco aqui, tá bom? Eu vou ter que fazer uma moderação aqui para não ficar grande aqui meu gráfico, né? Vamos lá. Vamos lá. Vou usar todos os pontos? Não vou usar todos os pontos, tá? Porque, ó, o meu y aqui, menos 2 até 2, só que aqui meu y vai até 25. Eu não vou usar esse aqui do 25, né? Não vou usar esse aqui do 25, mas de jeito nenhum. Não vou usar x igual a 25 também. Não vou usar ele no gráfico. Não vai caber, né? Então, vamos começar por aqui, ó. X também, 1,25 avos, não cabe, né? Não cabe. Então, por exemplo, ó, se eu vou conseguir aqui, ó, 1, né? 1 aqui, 2, 3, 4, 5, né? Então, ó, 1 quinto. 1 quinto é mais ou menos aqui, né? 1 quinto aqui. Se x é 1 quinto, y é menos 1. Então, o ponto tá aqui, ó, né? Se x é 1, y é 0. Se x é 5, y é 1. Tá aqui o ponto. Já tá bom, né? Então, aqui o gráfico, olha. Sei que isso faz assim, né? Mais ou menos, vai ficar perfeitinho, né? Fazer umas rabisquinhas aqui.
as gambiarrinhas, né? Que é a famosa gambiarra aí, quando a gente tá fazendo a caderno, né? Nossa, que bagunça que eu fiz aqui. Melhor não ter feito essa gambiarra, né? Eu vou fazer aqui que é melhor, né? Então tá aqui. Esse é o gráfico da função f, né? Ah, gente, que coisa feia, esquecendo o x e o y aqui, né? Agora, gente, olha o que vai acontecer aqui, né? Vou ter que, né, puxar um pouquinho para cá aqui, porque eu vou precisar marcar quem? Menos 2. Esse aqui também não vou usar, né? Igual eu não usei esse aqui, não é verdade? Menos 1 do x, né? Menos 1. Menos 1 do x agora é a g, menos 1 e 1 quinto. Cadê 1 quinto? Tá aqui. Aqui o ponto aqui. 0 e 1. 0 do x, 1 do y, tá aqui o ponto. E 1 e 5. Ixi, tá lá em cima. 1 e 5, ó. 2, tá lá em cima. Então, o gráfico vai fazer isso aqui, ó. Opa, caprichar, tentar caprichar aqui, né? Ó, quando for 1, né? Quando for 1 aqui, quando for 1 vai estar lá no 5, né? Lá no 5. 1 é 5, lá em cima, né? Então, gente, o que acontece nesses gráficos? Olha, eles têm um eixo de simetria aqui, ó. É como se eles fossem o quê? Espelhados. Não sei se vocês lembram de simetria, ter estudado simetria, né? Essa aqui, ó, é a função g, tá? Então, no próximo gráfico, para ficar legal, vou ter que fazer uma mudança, né? Então, olha só. Essa g aqui exponencial é crescente e essa f aqui, logarítmica, também é crescente, tá? Ela é crescente também, ó. O x aumenta, o y está aumentando. Aqui também, o x aumenta, o y está aumentando, né? Elas são espelhadas. Se a gente tivesse o gráfico completo, vocês iam ver que elas são... há esse eixo de simetria, que é essa reta, que é a bissetriz, chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Quais são os quadrantes ímpares? Quadrante 1 e o quadrante 3, né? Aqui é o quadrante 4 e aqui é o quadrante 5, tá bom? Ó, quadrante 4 aqui, ó, desculpa, quadrante 2 aqui, tá? E aqui é o quadrante 4, tá bom? Então, essa é a bissetriz, né, dos quadrantes ímpares, tá bom? Vamos lá para o último exemplo, tá? Então, pessoal, agora nós vamos esboçar aí os gráficos de h de x, que é o logaritmo de x na base 0,2, né? Lembrando que, né, gente, só para não deixar de mencionar, né? 0,2, gente, são 2 décimos, né? Simplificando aqui por 2, nós temos 1 quinto, tá? Por isso que eu já vou escrever na forma de fração. É bom falar disso, né? E o segundo gráfico aqui, o k de x, é 1 quinto elevado a x, ou seja, 0,2 elevado a x, tá? Então, já vou fazer aquela cópiazinha aqui, ó. Se aqui eu vou usar para... Se no exponencial eu vou usar para x esses pontos, esses valores aqui, para ficar mais fácil fazer os pontos, então já jogas em y. Por quê? 1 quinto aqui na base do exponencial, 1 quinto na base do logaritmo. Só que o que aqui é x, aqui vai ser y, tá bom? Então, vocês vão ver essa relação aí. Então, vamos lá. 1 quinto elevado a menos 2 dá 5 elevado a 2, que dá 25. Não vou usar 25, que é um valor muito grande, vai ficar muito ruim de fazer o gráfico, né? 1 quinto elevado a menos 1, inverte 1 quinto, fica 5. Talvez dê para fazer, né? Y igual a 5. Vou caprichar mais agora, tá? 1 quinto elevado a 0, né? X igual a 0, dá 1. 1 quinto elevado a 1 é ele próprio, é 1 quinto. E 1 quinto elevado a 2 dá 1, 25 alto também não vai ficar bom de pôr no gráfico, vai ficar bem difícil esboçar isso, não é verdade? Bom, então agora aqui, ó, logaritmo de 25 na base 1 quinto. Olha, 25 tem que inverter para dar 1 quinto, né? Não é verdade? Na verdade vai dar 1 quinto ao quadrado, né? Ou seja, 1 quinto elevado a menos 2, na verdade, né? Que é isso aqui. Então, aqui vai ser 25 e o restante é o mesmo esqueminha, ó. 5, 1, 1 quinto
e 1,25 avos. Ó, eu não vou usar esses valores aqui porque 25, né, para y, né, e 1,25 avos também vai ser muito fora de mão, né? O máximo que eu vou fazer aqui é até o 5 aqui, né? O y até o 5 e o x também até o 5, tá? Então vamos lá. Vamos aqui tentar caprichar aqui no gráfico. Vou fazer um gráfico um pouquinho aqui mais para baixo para ter um tamanho considerável, né? Então, vamos fazer agora essa de baixo aqui, não, vamos fazer do logaritmo primeiro, né? Então vamos marcar aí, ó. X é 5, 1 e 1/5, né? Então vamos lá. Então vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? E 1/5 mais ou menos aqui, não é verdade? 1/5. Agora y, menos 1, 0 e 1, né? Menos 1. Não ficou muito bom. Menos 1, né? Tá melhor. 0, né? Tá aqui. E 1 tá aqui. Então, vamos marcar os pontos, né? Agora, vamos lá. 5 e menos 1. 5 e menos 1 tá aqui, né? 0 e 1, né? E 1, não, 0, x é 0, y é 1, desculpa, x é 0, y, x é 0, x é 0, y é 1, né? Tá aqui, né? X é menos 1, né? X é menos 1, x é menos 1, y é 5, né? Então, falei que ia fazer do tamanho legal, acabei que não fiz de novo, né? Mas agora eu vou dar um jeito aqui. Nem que eu copio essa k de x para cá, ó, k de x, né? Que é igual a 1/5 elevado a x, tá? Passei ela para cá, né? Que agora eu vou dar um jeito de fazer esse gráfico aqui legal, hein? Legal não sei, mas vai ficar pelo menos mais ou menos, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui é 5, y, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1 e... O que eu estou fazendo aqui, hein, gente? 5 e menos 1, 1 e 0. Estou confundindo, tá? Comecei o de cima e o de baixo. Mas todo jeito eu vou precisar disso aqui. 5 e menos 1, 1 e 0, 1/5 e 1. 1/5 e 1, tá? Pronto. 1/5 e 1. Tá prontinho aqui o gráfico. Maravilha. Então, cadê o gráfico? Cadê o gráfico dessa função h? Então, é o seguinte, ó, o comportamento é esse aqui, ó. Esse é o comportamento desse gráfico. Né? Né? Ele não volta assim não, né? Ele é assim. Tá bom. Nem precisava tanto aqui, né? O x aqui. Isso aqui não me ajudou, não. Tô pouco. Bom. Aí também, né, gente? Ele cresce aqui, né? Verdade. Quanto mais se aproxima do x, né? Do zero, x igual a zero, mais pro infinito ele vai, vamos dizer assim. Agora é o segundo, tá? Agora é o segundo, ó. 0 e 1, tá aqui o ponto, 0 e 1. Menos 1 e 5, é esse ponto aqui que eu estava falando com vocês, menos 1 e 5. E 1 e 1/5. 1/5 tá aqui, ó. 1 e 1/5 tá aqui. Então, agora, olha, x menos 1 e 5, 0 e 1, 1,
1 do x, né? E 1/5, na verdade, que é essa função aqui, ó. K, tá? Então, primeiro, a azul é a função h, né? Essa aqui agora é a função k, não é verdade? Então olha aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Então aqui está o gráfico, na verdade. Pessoal, ó, gente, 1/5, gente. 1/5. Oh, uma maravilha mesmo. Tô bom demais. 1/5, gente. Gente, 1/5 tá aqui, ó. 1/5. 1/5 tá aqui, ó. 1/5. 1/5, né? É isso aqui que eu tô viajando na maionese. Tô falando e comer. Acabei de falar e cometo o mesmo detalhe de novo, ó. Mesmo erro, ó. O gráfico faz assim. Faz assim, ó. Né? Bom, então vamos arrumar isso aqui. Bom, então vocês viram que não é muito fácil de fazer, principalmente nessas pranchetas aqui, né? Tô tentando aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. E uma coisa, olha, esses dois gráficos têm um ponto de interseção. Que ponto de interseção é esse? Uai, que ponto de interseção será esse? Olha, quando 1/5 de x foi igual a log de x na base 1/5, não é verdade? Uai, gente, qual seria esse valor aí, né? De x, hein? Qual seria esse valor de x, hein? Puxa, interessante, não é verdade? Olha, qual seria esse valor de x, hein? Né? Esse ponto de interseção, porque os gráficos se cruzaram, tá? Então, esse verdinho aqui é o gráfico de... É o gráfico de quem, né? De qual função? O gráfico da função k, tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizamos aí, né? Essa relação, né, entre uma função logarítmica e exponencial, sendo que as bases são as mesmas, né? Trabalhei primeiro com uma base maior que 1 e agora foi uma base entre 0 e 1, que 1/5 está entre 0 e 1. Tudo bem? Bem, então chegamos aí ao final da nossa videoaula, né? Foi uma videoaula mais longa, claro que esse finalzinho demorou mais, né? Porque eu fiz na mão para vocês verem que tem jeito de fazer, né, e tal. Tem que tomar cuidado com a escala, não é verdade? Então, isso aí que é uma função logarítmica e essas são as relações que ela tem com a função exponencial, tá bom? Então, até a próxima videoaula, vai ser mais interessante, nós vamos falar de equações, tá? E também inequações logarítmicas, vai ter muita álgebra aí, para vocês fazerem bastante continhas, né? Até a próxima videoaula.